Capítulo 3 fala sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor e o seu significado. Eu sempre estou falando sobre a segunda vinda de Cristo, que é uma realidade. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. E é um assunto que eu tenho observado que muitas igrejas não falam, como não falam nem em salvação. E uma igreja, quando ela não está aberta para falar de salvação, sobre a segunda vinda de Cristo, ela está se sepultando. E ela está morrendo. Porque esta é uma realidade. E eu vou falar um pouco mais sobre este aspecto, porque também tem sido aqui o meu desejo, é fazer com que cada pessoa saiba o que vai acontecer mais tarde. Ele diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pelas mesma palavra, têm sido, ouça bem, entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco e não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ouça bem agora esta palavra: os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ter tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glórias ao nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, é muito bom a gente ler a palavra do Senhor e tomar conhecimento, ó Pai, de acontecimentos que vai acontecer certamente. Pode não ser nos nossos dias,
Mas isto não, Senhor, de maneira nenhuma nós devemos ignorar ou achar que não vai acontecer agora, amanhã ou depois. Sim, Pai, não devemos. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar ligados, sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento, como diz a Tua palavra. Pai, abençoa, portanto, a todos nós que estamos aqui esta noite, aqueles que estão em casa, que vão ouvir esta palavra também, possam, Senhor, parar um pouquinho para pensar na sua própria vida. Senhor, ajuda, Senhor, a cada um de nós a armazenar a Tua palavra e tê-la bem viva dentro do nosso coração, para podermos viver uma vida de esperança, aguardando o dia do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, irmãos, está cheia de homens, como também de mulheres, que estão vivendo debaixo de um temor muito grande de Deus, mas há também muitos que estão ignorando que estas coisas irão acontecer. Estão vivendo como que é assim mesmo. E eu quero dizer para os irmãos esta noite, queridos irmãos, minha vida desde que eu fui salvo por Jesus, ela gira em torno da segunda vinda do Senhor. É isto que me motiva a fazer a obra do Senhor, é isto que me motiva a estar aqui às segundas-feiras, domingo de manhã, e se preciso vir todos os dias. O que me motiva é isto, que o Senhor me acordou para viver a vida, e eu aguardo a vinda do Senhor. Não importa, eu vou aguardar até Ele voltar. Se eu for antes, vou encontrar. Mas para mim o que importa é isto, é a alma salva. Então a minha mensagem aqui nesta igreja, ela não tem sido de ajuda, de pessoas que só querem vir para a igreja para ser ajudado. A minha palavra não é para essa gente. Desculpe a frase, tanta gente. A minha palavra aqui é sempre para salvação, porque esta alta ajuda, ela leva as pessoas a ficarem acomodadas, e a minha palavra aqui é deixar as pessoas em suspense, é deixar as pessoas numa expectativa de que a qualquer momento Deus pode te chamar, ou Ele pode vir ao nosso encontro. E você não pode você não pode descuidar disso. Isso não impede que você trabalhe, que você faça o que tem que fazer. Mas a obra do Senhor, para mim sempre foi e é prioridade absoluta na minha vida. Sempre, desde que me converti. Eu nunca tive a ilusão. E às vezes eu converso com pessoas achando que ser pastor é uma boa vida, afinal eu vou para a igreja, eu vou ter uma pastinha na mão, vou ter um carro para andar. Este lugar não existe para malandro. Este lugar existe para quem trabalha. Igreja não é lugar para isto. E muitas pessoas se enganam, achando que vem para a igreja, quer ser pastor para isto. Não é assim que funcionam as coisas. A vida de pastor é uma vida sofrida, é uma vida vigiada, criticada, sempre será assim. É uma vida que muitas vezes nós abrimos mão da nossa própria família para estar na igreja. Deixamos às vezes de participar de algumas coisas na família, porque tem que estar na igreja. Não é que tem que estar, é porque é o meu lugar de estar. Isto é como um profissional em outras áreas. Portanto, ao lermos as cartas deste servo do Senhor, que gastaram a vida, eles gastaram a vida na causa do Senhor,
E eles escreveram, foram realidades que eles viveram e sofreram até a morte cruel, sendo decapitados, morreram de uma maneira trágica, todos eles, menos João, que foi para a ilha de Fátima. Portanto, lembre-se, eles viveram. Pedro é uma autoridade para falar deste assunto. Por quê? Porque ele viveu com Jesus. Eu creio que o Senhor revelou a ele coisas que ele nunca falou com ninguém, a não ser nas suas cartas. Por quê? Porque ele andava junto, irmãos. Ele não era uma pessoa qualquer, não. Portanto, dentro destas cartas, Pedro e também os outros apóstolos, eles nos traz para dentro das Escrituras e nos mostrando que o que vai acontecer é muito sério. E isto vai acontecer, irmão, por ocasião da vinda do Senhor. E eu não tenho dúvida disso, de que fogo vai chegar. E tem pessoas que pensam que é brincadeira, porque a Bíblia está falando aqui, não sou eu. A Bíblia diz que céu vai ser destruído, tudo destruído, e até os ímpios. Só vai restar aqueles que acreditaram na mensagem do Evangelho. E a mim e aos pastores cabe-nos, portanto, pregar o Evangelho, sem medo de falar do inferno. Porque tem pastor que não vou falar muito do inferno, senão as pessoas não querem, aí vão embora. Mas eu quero que fiquem na igreja os salvos, aqueles que acreditam no Senhor, tal como nós estamos aqui esta noite. E eu quero honrar a você que sai do seu trabalho cansado, nem lavou a marmita ainda, e você veio para a igreja. Parabéns para você, você está cuidando também da sua própria vida, porque isto é um investimento em você, na sua vida espiritual, e ninguém vai poder fazer isto por você, é você que faz. Portanto, eu quero honrá-los bastante com isto, sabendo que vocês fazem isto. Pedro está alertando que os escarnecedores, eles não acreditam que Cristo virá, porque até hoje não aconteceu. Então, o que eles fazem? Tentando desanimar os que creem. Pedro disse: vocês não se lembram do dilúvio? Vocês não lembram o que o Senhor falou que ia destruir? Não? Aconteceu. Aconteceu. E o dilúvio chegou. Porque o Senhor disse, tá? Não vou citar a palavra, não vou abrir. Em Gênesis capítulo 6, 11, não precisa abrir, só para você entender. Ele disse: eu não estou mais aguentando esse pessoal, a maldade. Isto está me fazendo mal, vendo a maldade das pessoas. A pergunta que eu faço a você hoje: e hoje você está vendo isso por acaso? Igualzinho, irmãos. A mesma coisa que aconteceu lá está acontecendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tenha consciência disso. Nós vamos viver os últimos dias, estamos vendo. Pedro então alerta com mais força, dizendo que vai acontecer. É tão sério. Não é mais a água, e sim fogo será o tempo do juízo de Deus. E há pessoas que pensam que Deus não vai agir no seu tempo do juízo. Isaías, no seu capítulo, se você puder abrir, agora sim, no capítulo 13, do livro de Isaías, que é chamado um profeta maior. Obviamente, por que ele é chamado de profeta maior? Porque é o que escreveu mais, ou que profetizou mais. No capítulo 13, nós estamos falando aqui muito antes de Pedro. Versículo 9 do capítulo 13,
capítulo 12, não é 13, não, capítulo 13, sim, verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira ardente e furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E ele diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Que coisa! Isaías, grande profeta, ele profetizou. Pedro então está trazendo a revelação do próprio Pedro, daquilo que ele já sabia, que já foi falado. E agora eu falo aqui aos meus queridos pastores, que estão diante de mim. Eu creio que nós, pastores e pregadores, seremos responsáveis se deixarmos de falar do dia do Senhor, pregando o que a palavra diz. A nossa conta é mais cara, porque nós conhecemos a palavra. Nós somos chamados para pregar a palavra. E nós não podemos ignorar o que Deus quer. Então eu creio e temo que Deus vai cobrar de mim e de cada um de nós pastores, se nós negligenciarmos a pregação do Evangelho, como ele é, avisando. Nós somos sentinelas que estamos avisando. Ele voltará. Ele vai trazer a espada. Ele vai trazer o fogo para destruir todos aqueles que o negaram como Senhor e Salvador. Só os salvos escaparão. Eis a razão por que devemos então pregar. Caro Alex, temos que pregar. Arlindo, Marcos, esqueço o nome do Ulisses, Robertson, Ronaldo, Sérgio, Luiz, Otávio. Não está aqui, eu vou falar alto para ele escutar em casa, não sei se está em casa. Márcio ontem deu um toquezinho nisso aí, não deu? Ele falou ontem na pregação dele sobre esse negócio de fogo, não foi? Esta igreja aqui só vai para o inferno quem realmente for chegado ao inferno. Porque nós estamos sempre alertando, dizendo: se cuide, se policie, tenha cuidado com a sua vida de fé, tenha cuidado com o seu andar. Concluindo a palavra, volte para Pedro. O cristão deve esperar no Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. É o tema da parte final
de capítulo 3 de 2 Pedro. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dada. E ao falar deles estes assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os instáveis, os deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Verso 17, gostaria da igreja ler comigo, juntos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro destes insubordinados, recaia na vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele, irmãos, seja dada a glória, tanto agora como nos dias eternos. Louvado seja Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, irmãos. Que coisa fantástica. Ame a palavra de Deus, irmãos. Ame a palavra do Senhor. Não tenha medo de falar. Fale a verdade. Fale o que as Escrituras estão dizendo. Porque quando falamos a palavra de Deus, Deus age. Quando falamos a palavra que nós gostamos, Deus não vai agir. Porque Deus só age quando eu prego a palavra dEle. Ele não trabalha com a minha sabedoria, que não é nenhuma. Ele trabalha com o que está escrito. Então nós somos só boca de Deus. Não é, caro Jonatas? Nós só pregamos, temos que pregar a palavra. Então quando você prega a palavra, Deus age. Mas quando você fica aquela pessoa toda empolada, cheia de teologia, não, porque no grego quer dizer isso, porque no latim, quando você fica empolado, o Senhor Deus diz assim, continue aí que eu vou dar uma volta. Não estou dizendo que você não estude, não é isso que eu estou dizendo. Isso é uma coisa que a gente estuda para a gente, não para ficar falando. Eu também tenho muita preocupação com muitos pastores que ficam pregando o que os outros pastores falaram. Não, que, na sua palavra, o pastor naquele livro falou, naquele livro você pode até citar uma vez, mas constantemente ficar só pegando o que os outros falaram, a não ser quando você está fazendo um estudo. Mas o povo quer saber o que você tem no coração. Ele quer saber se você gastou tempo estudando a mensagem. Ele quer saber se você esteve lá perto de Deus, ouvindo dEle, para trazer. É isso que o povo precisa. Então eu não tenho nenhuma pena do seu joelho. Esse joelho, até você que estava embarcado. Oramos pela sua esposa, né? Eu falei, que benção, ele está longe, né? Mas ela fez assim, não. Não é verdade? Então eu não tenho pena do seu joelho, eu vou ralar esse joelho. É pena que esse cimento está muito limpo demais, esse mármore aí, né? Mas nós já oramos aqui com ele só na aguada. Só saía todo cheio de areia. Mas hoje nós estamos num conforto, né, irmão? Vamos dobrar os nossos joelhos em nome de Jesus.